Olá, queridos, estamos de volta para o nosso tempo de avivamento. Estamos lendo o livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tinney, capítulo 3, parte 1. Eu sei que há mais. Redescobrindo a presença de Deus. Não sei quanto a você, meu amigo, mas existe uma paixão ardente em meu coração que sussurra dizendo-me que existe muito mais do que sei ou conheço. Mais do que tudo que já tenho alcançado. Isso me faz invejar João, que escreveu o Apocalipse, e todas as pessoas que vislumbraram o que não é deste mundo e viram coisas com as quais somente tenho sonhado. Sei que existe mais. Sei porque existem aqueles que experimentaram isso e nunca mais foram os mesmos. Caçadores de Deus, minha oração é: quero ver-te assim como João te viu, meu Senhor. Em todas as leituras e estudos bíblicos que já fiz, jamais encontrei uma pessoa que realmente tenha experimentado um encontro com Deus e depois tenha se desviado ou se rebelado contra Ele. Uma vez que você experimente o Senhor em sua majestade, não há como virar as costas ou esquecê-lo. Isto é muito mais do que simples argumentos, teorias ou doutrinas, é a experiência. É por causa disso que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, 2 Timóteo 1,12. Infelizmente, muitas pessoas na igreja diriam: eu sei coisas a respeito de quem tenho crido. Isso significa que nunca encontraram Deus em sua glória. As pessoas que vêm às nossas igrejas têm experimentado mais um encontro com homens e seus cerimoniais do que um encontro com Deus e sua inesquecível majestade e poder. As pessoas precisam ter uma experiência como aquela que Saulo teve na estrada de Damasco, onde encontrou-se com o próprio Deus. Atos 9, de 3 a 6. Tal experiência evidencia a diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. O termo onipresença de Deus refere-se ao fato de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é aquela partícula do núcleo atômico que os físicos nucleares podem rastrear, mas não podem ver. O Evangelho de João aborda essa qualidade divina quando diz: e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Deus está em tudo e em todos os lugares. Ele é a essência de tudo que existe, é o vínculo que mantém unidos todos os componentes do universo e que sustenta a integridade de cada um destes componentes. Isso explica porque as pessoas podem estar em um bar, embriagadas, e de repente sentirem o convencimento vindo do Espírito Santo, sem que haja por ali um pastor, alguma música evangélica ou qualquer outra influência cristã. Deus está ali no bar com aquela pessoa e ela, com a mente entorpecida pelo álcool, perde suas inibições para com Deus. Infelizmente, não é uma decisão baseada na vontade que move essas pessoas para Deus. Tal atitude é fruto da fome de seus corações. Suas mentes estão entorpecidas e seus corações famintos. Tão logo a mente se recupere, elas retornam ao estado inicial. Não foi um encontro válido. A vontade não foi quebrantada. Eis a receita para a miséria: um coração faminto, uma mente orgulhosa e uma vontade não quebrantada, em submissão. Agora, se Deus pode fazer isso em um bar, por que nos surpreendemos com todas as outras coisas que Ele pode fazer por si mesmo? Muitas pessoas que não foram criadas na igreja dizem que da primeira vez que sentiram o toque do Espírito não estavam em um culto. Tudo isso ilustra os efeitos da onipresença de Deus, o seu atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a manifestação da presença de Deus. Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, há momentos em que Ele concentra a essência de seu ser em um local específico. É o que muitos chamam de presença manifesta de Deus. Quando isso acontece, há uma forte convicção de que o próprio Deus se fez presente em nosso meio. Podemos dizer que, embora Ele esteja em todos os lugares, todo o tempo, existem momentos especiais em que Ele está mais aqui do que ali. Por alguma razão divina, Deus escolhe concentrar-se ou revelar-se de uma maneira mais forte em um determinado tempo ou lugar. Teologicamente falando, talvez este conceito possa perturbá-lo. Talvez você esteja pensando: espere um momento, Deus está sempre aqui, Ele é onipresente. Sim, é verdade. Mas então, por que Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face? 2 Crônicas 7,14. Se eles já eram o povo de Deus,
Qual outra instância de sua presença deveriam buscar? A face de Deus. Por quê? Porque o favor do Senhor flui para onde quer que esteja voltada a sua face. Você pode ser filho de Deus e ainda não ter seu favor. Assim como um filho pode ser desfavorecido sem ser renegado. A expressão usada no versículo é muito interessante. Deus disse a seu povo que se eles buscassem sua face e se convertessem de seus maus caminhos, então ele não só ouviria as suas orações, como também sararia a sua terra. Como podemos ser povo de Deus e ainda permanecermos em maus caminhos? Talvez nossos maus caminhos expliquem o fato de estarmos satisfeitos somente com a proximidade de Deus, ao invés de desfrutarmos de sua presença. Sabe o que vai fazer com que o favor de Deus se volte para nós? Nossa fome. Devemos nos arrepender, buscar a face do Senhor e orar. Deus, volte os teus olhos para nós e nós ficaremos na dependência do Senhor, guiados pelos olhos de Deus. Frequentemente os cristãos só conhecem ou só conseguem se guiar pela palavra ou pela profecia. A Bíblia diz que Deus quer que superemos isso e alcancemos uma instância mais elevada, marcada por um maior grau na ternura de um coração paterno para com Ele e por uma maturidade mais profunda que o permita que Ele venha nos guiar sob suas vistas. Salmo 32:8. No tipo de lar em que fui criado, bastava meu pai ou minha mãe me olhar de certa maneira que conseguiam o trabalho que queriam de mim. Se eu estivesse aprontando alguma, eles não precisavam dizer nada. Os sinais que seu olhar dirigia a mim davam-me as instruções de que eu precisava. Será que você ainda precisa ouvir alguém trovejar atrás do púlpito? Ainda precisa de alguma enérgica profecia para endireitar seus caminhos? Ou você é capaz de ler a emoção de Deus através de sua expressão facial? Você é suficientemente sensível para que o olhar de Deus o guie e o convença de seu pecado? O que acontece quando Deus olha para você? Será que imediatamente você diz: não posso fazer isso, não posso ir por ali, não posso dizer isso, porque não agradaria a meu Pai? Pedro foi convencido pelo olhar de Deus ao ouvir o cantar daquele galo, por isso chorou e se arrependeu. Deus está em todo lugar, mas sua face e seu favor não estão voltados para todos os lugares. É por isso que ele nos diz para buscar sua face. Sim, ele está com você e seus irmãos na hora do culto, mas qual foi a última vez que de tanta fome você tenha subido no colo do Senhor e como uma criança tenha voltado a face do Pai em sua direção? Intimidade. É isso que Deus quer. E que a sua face seja a nossa prioridade. Os israelitas se referiam à presença manifesta de Deus como a glória, Shekinah. Quando Davi pensou em trazer de volta a Arca da Aliança a Jerusalém, ele não estava interessado na caixa de ouro, nem no que havia dentro dela. Ele estava interessado naquela chama azulada que pairava entre os dois querubins sobre o propiciatório. Era isso que ele queria, porque a chama significava a presença de Deus. E para onde quer que a glória ou a presença manifesta de Deus fosse, haveria vitória, poder e bênção. A busca de intimidade traz bênçãos, mas a busca de bênçãos nem sempre traz intimidade. Nosso clamor é pela restauração dessa presença em nosso meio. Quando Moisés estava exposto à glória de Deus, o reflexo daquela glória fez com que seu rosto brilhasse, tanto que no momento em que desceu do monte, o povo lhe disse: Moisés, curva o rosto, porque não conseguimos olhar para você. Êxodo 34, 29 e 35. Qualquer coisa ou pessoa que esteja exposta à presença manifesta de Deus começa a absorver sua essência. Você pode imaginar como era o ambiente no Santo dos Santos. Quanto da glória de Deus foi absorvida por aquelas cortinas, pelo véu e pela própria arca. O status do lugar onde Deus permanece. Quando Deus começa a manifestar-se em um lugar ou entre um povo, algo fora do comum acontece por causa de sua presença. Se você não acredita, pergunte a Jacó. Veja como ele fugia de seus problemas. Em um momento determinado, Deus mandou que ele voltasse para Betel, que significa
casa de Deus. Jacó disse em suma à sua família: se voltarmos para Betel, edificarei um altar a Deus e estaremos bem. Gênesis 35, de 1 a 3. Ele sabia que a presença do Senhor era contínua em Betel. É interessante ler o que aconteceu a Jacó e sua família quando chegaram a Betel. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Gênesis 35, 5. A palavra hebraica para terror vem de uma raiz que significa prostrar-se, ser abatido por violência, confusão ou temor. Se queremos que o temor do Senhor seja restaurado no mundo, então a igreja deve voltar-se para Betel, o lugar da presença manifesta de Deus. Trombando com a nuvem. A presença manifesta de Deus continua em um lugar mesmo quando não há mais ninguém por perto. Eu lembro um dia em que um irmão que fazia parte do corpo administrativo de uma igreja, num dia de semana normal, passou pelo altar a fim de trocar a água do batistério e desapareceu. 3 horas depois alguém percebeu sua ausência e a partir daí começaram a procurá-lo. Quando acenderam as luzes do altar, encontraram o homem estirado no lugar onde ele caíra após chocar-se com a nuvem da presença de Deus. Há oportunidades em que uma nuvem da presença de Deus se manifesta de repente. Quando o povo santo está adorando, isso causa arrepios, parece a névoa da glória de Deus, começando a se condensar e a se solidificar ante os nossos olhos. Eu não consigo compreender isso, mas estou dizendo o que de fato acontece. Um dos pastores daquela igreja tinha um cunhado ateu. Na verdade, ele não era só ateu, era um anti-evangélico. Era o tipo de pessoa que sempre causava problemas e provocava discussões ferrenhas. E em meio à manifestação de Deus naquela igreja em particular, o tal cunhado telefonou para a esposa do pastor, que era sua irmã, e lhe disse: estou embarcando para a casa de vocês. Dá para me apanhar no aeroporto? Quero passar uns 2 dias com vocês. O pastor sabia que algo estava prestes a acontecer, porque o cunhado nunca fizera isso antes. Quando ele chegou, era óbvio que não sabia bem o que estava fazendo ali, e lá estavam eles no carro tentando manter um diálogo, quando na verdade não tinham nada em comum. Conversaram um pouco a respeito do tempo e depois entraram num longo e embaraçoso período de silêncio. Quando passaram perto da igreja, o pastor disse: olha, esta é a igreja, acabamos de concluir algumas reformas. Como o homem nunca tinha visto a igreja, e o pastor entendeu que aquela seria uma boa oportunidade para quebrar aquele silêncio incômodo, disse: você não gostaria de entrar e dar uma olhada? Gostaria. Para sua surpresa, a resposta foi sim. Não estou pronto para isso. O pastor estacionou e abriu as portas da igreja. O cunhado estava atrás e logo após a esposa do pastor, ele abriu a porta e no momento em que os seus pés tocaram o chão da igreja, o homem rompeu em soluços e começou a chorar e a clamar: meu Deus, me ajude, não estou pronto para isso, o que vou fazer? Então ele se agarrou ao pastor e disse: diga-me, como ser salvo agora? Ele se contorcia pelo chão e chorava copiosamente. O pastor conduziu seu cunhado a Cristo ali mesmo. O homem estava no chão com metade do corpo para dentro e metade para fora da igreja. A esposa do pastor pacientemente segurava a porta aberta. Seu irmão ateu teve um encontro com a presença de Deus que ali continuava como reflexo da manifestação de sua glória. Tão logo ele se recuperou, lhe perguntaram: o que aconteceu com você? Ele respondeu: não sei como explicar. Tudo o que sei é que quando estava do lado de fora do prédio, eu era um ateu e não acreditava na existência de Deus, mas quando cruzei aquela porta, o encontrei e sabia que era Deus, sabia que tinha que me reconciliar, me senti muito mal com minha vida, e completou: era como se toda a minha força tivesse saído de mim. O que poderia acontecer em uma cidade ou região se tal força da presença de Deus se expandisse além da área da igreja? A unção e a glória. Quando a unção de Deus se reflete sobre a carne humana, faz com que tudo flua melhor. Uma das imagens bíblicas mais claras a respeito da unção e de seus propósitos está no livro de Esther. Esther estava sendo preparada para sua
apresentação ao rei da Pérsia. Foi necessário 1 ano de purificação, durante o qual ela se banhava repetidamente em óleo perfumado, que curiosamente era feito dos mesmos ingredientes do óleo hebreu usado para unção e como incenso. 1 ano de preparação para uma única noite com o rei. Uma consequência lógica é que, depois de todos esses banhos com óleo perfumado, os homens que se aproximassem de Esther pensariam ou diriam: como você está perfumada. E é claro que Esther não gastaria tempo com eles. Assim como eu e você não deveríamos nos deixar levar pela aprovação do homem ou dos homens. Sabe por quê? O propósito da unção não é buscar a aprovação dos homens, mas do rei. Ficamos por aqui, queridos. Continuamos na próxima com a segunda parte do capítulo 3. Deus abençoe.